Olá, meus amigos do canal Retorno da Glória. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo, é claro, do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. E, enquanto vocês assistem, o meu desejo e também a minha sincera oração é que o Espírito Santo esteja santificando os seus corações e separando eles das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém? Bom, desde Gênesis até o livro do Apocalipse, nós vemos que o Senhor sempre teve um remanescente, o qual Ele separou para que esse fosse santo ao Senhor, com a intenção de que a sua verdade permanecesse em um mundo, o qual o seu príncipe sempre foi o pai da mentira. E uma das intenções de Deus em ter um remanescente santo era para que esse levasse à luz da verdade aqueles que estavam envolvidos em densas trevas. Mas, amigos, vemos que antes do dilúvio, os chamados filhos de Deus acabaram então se encantando com as filhas dos homens e tomaram essas por esposas, e o povo que deveria ser separado e estar se santificando para apresentar por palavras e também obras a verdade aos filhos dos homens, esse acabou se contaminando com os costumes daqueles que não prezavam a verdade divina. Porque, ainda que passassem pela mente dos filhos de Deus que, se casando com as filhas dos homens, essas talvez poderiam vir a ter uma outra visão da verdade e se converter aos caminhos do Senhor, na verdade, foram os filhos de Deus que se contaminaram com os costumes mundanos em vez de acontecer o contrário. E, meus queridos, a história em nada mudou. E aquilo que aconteceu antes do dilúvio e que infectou a tal ponto os filhos de Deus que, quando o Senhor derramou a sua ira para destruir os ímpios e somente Noé e a sua família restaram da descendência dos sinceros, infelizmente, isso perdurou por toda a história, porque logo após estabelecer os descendentes de Abraão como um remanescente que deveria ser uma bênção para todos os povos da terra, chegando esses no Egito, por conta daquela grande fome que duraria 7 anos, como vemos no livro Patriarcas e Profetas, o povo de Deus que se multiplicou na terra de Gósen, infelizmente se voltou para os costumes e idolatria dos egípcios, e por causa disso, Deus permitiu que fossem escravizados e passassem mais de 400 anos naquela terra paga. E mesmo depois de serem libertos e Deus ter reafirmado a sua aliança com eles ali no Monte Sinai, vemos que sucessivamente aquele povo escolhido e separado das demais nações para uma obra especial da pregação da verdade, acabou se contaminando justamente com as nações as quais deveriam receber deles o conhecimento do Deus que é santo. E está escrito, meus amigos: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos separei dos povos e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo e vos separei-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20, versículos 24 e 26. Irmãos, Deus nos separou dos povos que desprezam a sua lei para que fôssemos santos a Ele, o qual é santo. Veja, por que Deus é santo? Bom, Deus é santo, separado, porque não existe nenhum ser em todo o universo que se compare com Ele. Ele é diferente de tudo e de todos. Ele é essencialmente puro e perfeito. E quando Deus nos separou dos povos para sermos santos para Ele, Ele não apenas nos separou para um uso sagrado, ou seja, para levar as boas novas do Evangelho a toda a tribo, língua, povo e nação, mas Ele nos fez santos para que fôssemos puros, amorosos e tivéssemos um caráter perfeito, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo, e sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. 1 Pedro 1, versículo 16 e Mateus 5, versículo 48. Irmãos, como um povo
nós fomos chamados para um serviço sagrado, que é apresentar ao mundo as 3 mensagens de Apocalipse capítulo 14, mas como indivíduos, nós fomos chamados a ser puros, amorosos e perfeitos em caráter, porque assim como a imagem do Pai refletia no Filho, assim a imagem de Cristo deve refletir naqueles a quem Ele tem separado e santificado para Ele mesmo. E diz o Espírito de Profecia, santidade é integridade para com Deus, é inteira entrega da alma e da vida para a habitação dos princípios do céu. O desejado de todas as nações, página 388. A verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Devemos santificar-nos para Deus mediante a obediência à verdade. Atos dos Apóstolos, página 316. Irmãos, assim como na antiguidade, Satanás por muitas vezes obteve êxito em fazer com que o povo que havia sido separado para fins sagrados se contaminasse com os costumes das nações as quais eles precisavam evangelizar, assim ele também tem obtido grande êxito conosco, fazendo com que nos contaminemos com os costumes e os pontos de vista doutrinários que outras denominações possuem, porque, meus irmãos, assim como o antigo Israel não foi separado para fins sagrados com a finalidade de que tão somente fizessem muitos conversos para a religião do Deus vivo, mas sim, eles foram separados para que, independentemente da quantidade de pessoas que se converteriam à religião deles, todos os povos deviam ficar cientes da existência do Deus Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há, e que todos os povos deveriam ficar cientes de qual era o caráter de Deus. E da mesma forma, nós não fomos chamados primeiramente para que um grande número de pessoas fossem diariamente batizadas e seus nomes fossem então inscritos nos livros da nossa igreja, mas primeiramente, nós somos separados dos povos e das doutrinas cristãs contaminadas com o vinho de Babilônia para restaurar as verdades as quais, no decorrer de toda a história cristã, foram lançadas por terra e pisoteadas pelos papas e pelos líderes religiosos que seguiram o exemplo deles e, como consequência de apresentarmos essa verdade, então, todos aqueles que forem sinceros de coração, eles vão abandonar a sua antiga e contaminada fé para se unir aos remanescentes de Deus dos últimos dias. E juntamente com o chamado para restaurarmos a verdade que foi esquecida, nós também fomos chamados a lançar por terra a última e grande mentira de Satanás, porque, conforme o Espírito de Profecia, Satanás, o anjo caído, declarou que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. E amigos, embora Cristo, tomando a forma humana e vivendo uma vida incorruptível, tenha então desmentido essa acusação do inimigo de que nenhum homem, após a queda de Adão, poderia guardar a santa lei de Deus, a palavra do Senhor também nos mostra que o plano de Deus não era apenas que Cristo provasse que a lei eterna pode ser guardada quando o ser humano está sob a influência do Espírito Santo, mas lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, ali está escrito que nesses últimos dias, Satanás, ele vai se irar contra a descendência da igreja, os quais não são aqueles que afirmam que a lei de Deus permanece eternamente vigente, mas Satanás vai se irar contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E assim como Jesus passou 33 anos da sua vida guardando a lei de Deus sem que houvesse um intercessor entre ele e o Pai, também aqueles que irão, de uma vez por todas,
desmentirá a falsa acusação do maligno, esses irão viver por algum tempo sobre a completa dependência do Espírito Santo, guardando os 10 mandamentos de Deus sem que haja um intercessor entre eles e o Pai. Pois, como está explicado lá no Espírito de Profecia, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes, tendo sido transladados da terra, dentre os vivos, são tidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que vieram de grande tribulação. Passaram pelo tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. O Grande Conflito, páginas 648 e 649, e Eventos Finais, página 268. Amigos, ser santo ao Senhor é muito mais do que se tem pregado dos púlpitos, porque ser santo ao Senhor nesses momentos tão solenes da nossa história é ser separado para fazer uma obra como nunca antes foi feita e para viver uma vida como nunca antes foi vivida, porque nunca houve um tempo como este e nunca houve uma obra como esta. Este é o último período do grande conflito entre Cristo e Satanás. E este é o povo o qual vai, diante de todo o universo, vindicar o caráter de Deus e guardar os 10 preceitos do Senhor de tal forma que quando no juízo final, o Senhor apresentar diante de todos os ímpios as suas primícias e mostrar que a raça mais degradada pelo pecado pôde guardar os 10 mandamentos, mesmo estando durante o período das pragas sem um intercessor. Naquele tempo, Satanás será obrigado a engolir a seco a sua última acusação de que era impossível que os homens guardassem a lei de Deus após a transgressão de Adão. E ele terá que reconhecer de uma vez por todas que a sua rebelião contra o governo de Deus não passou de um capricho sem fundamento. E, irmãos, se vocês creem nisso, mas estão tendo dificuldade de viverem o processo da santificação, eu recomendo que vocês assistam às pregações do pastor Pavel Goya, que estão lá no canal Terceiro Anjo, ok? Bom, nós vamos ficando por aqui. E se os irmãos desejarem, deixe os seus pedidos de oração aí nos comentários do vídeo, porque estaremos orando por eles. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.